Capítulo 16. Sepultura nas montanhas. O caminho que as três seguiam terminava à beira de um abismo. Embora o denso nevoeiro cobrindo tudo impedisse o cálculo tanto da profundidade como da largura dessa enorme depressão, esta parecia tão larga quanto a vista podia alcançar. Era como imensa sepultura de faces escancaradas, pronta a tragá-las e impedi-las de prosseguir a jornada. Por um momento, Grande Medrosa, estancada à beira do precipício, ficou a imaginar que lugar seria esse. Como ouviam um barulho de água caindo, imaginaram que estivessem à beira da grande cascata mencionada pelo pastor. Olhando para as companheiras, Grande Medrosa perguntou suavemente: Que faremos agora? Saltaremos para o outro lado? Não, seria impossível. Que faremos então? Temos de saltar para dentro do abismo. Naturalmente, concluiu Grande Medrosa, não imaginei isso a princípio, mas é justo que temos de fazer exatamente isso. Naquele momento, pela última vez nessa viagem, apesar de ela não ter conhecimento disso na ocasião, ela ergueu as mãos na direção das companheiras em busca de auxílio. Ela estava tão fraca e exausta que, em lugar das guias lhe segurarem as mãos, elas se achegaram e a ampararam. Assim, as três unidas mergulharam na sepultura aberta. O lugar era realmente profundo. Embora as fortes companheiras dessem pequena importância ao salto, Grande Medrosa sentiu que, se estivesse sozinha, por certo teria se ferido muito. Graças ao fato de sua queda haver sido suavizada, ela sofreu apenas pequena contusão, além do já esperado susto. Em virtude de nada lá embaixo ser claramente visível por causa da névoa, elas avançaram devagar, tateando, até encontrarem uma rocha achatada e longa. Examinando-a mais de perto, descobriram tratar-se de uma pedra de altar. Perceberam também a figura indistinta de um homem em pé atrás do altar. Este é o lugar, disse Grande Medrosa suavemente. É aqui que eu devo me oferecer em sacrifício. Aproximou-se do altar e se ajoelhou. Meu senhor, disse ela ainda suavemente através do nevoeiro, podes vir agora e ajudar-me neste sacrifício? Não foi isso que me ordenaste? Esperou, esperou, e pela primeira vez em toda a jornada nenhuma resposta se fez ouvir, nenhuma resposta final, e o pastor não apareceu. Ali, ajoelhada sozinha, no frio, no chão úmido ao lado do desolado altar, naquele vale de sombra, começou a lembrar-se das palavras que lhe atirara amargura tempos atrás nas praias da solidão. Cedo ou tarde, quando ele a tiver nos lugares agrestes da montanha, ele a colocará numa cruz e a abandonará. Parecia agora que de algum modo a amargura tinha razão, pensou Grande Medrosa, mas com uma diferença. Naquele tempo ela era muito ignorante e muito tola para entender que em todo o mundo só uma coisa realmente importava: fazer a vontade daquele a quem ela amava e seguia, fosse qual fosse o preço ou o envolvimento. Mas era estranho bastante que, ao se ajoelhar diante do altar, aparentemente abandonada a essa última e tremenda crise, não ouvisse sequer um som, nem um sinal da presença dos inimigos. A sepultura nas montanhas, bem ao pé dos lugares altos, estava além do alcance de orgulho, amargura, ressentimento e autopiedade. Sim, e covardia também. Era como se ela estivesse em outro mundo, pois eles nunca poderiam se atirar naquele abismo. Ajoelhada ali, não sentia nem desânimo nem esperança. Sabia agora, sem sombra de dúvida, que não haveria anjo algum a ser chamado no céu para dizer que o sacrifício não precisava ser feito. Nada disso lhe trouxe terror ou tremor. O que ela se sentiu foi apenas uma grande tranquilidade em que só um desejo existia: fazer o que ele ordenara, simplesmente porque ele assim o queria. O frio, a desolação que havia enchido seu coração na gruta haviam desaparecido completamente. Ardia-lhe na alma uma chama perseverante, a chama do desejo de fazer a vontade dele. Tudo o mais tudo o mais morrera e se transformara em cinzas. Grande Medrosa esperou um pouco
E como o pastor não apareceu, apesar de seu quase desfalecimento, com esforço supremo, ela tentou arrancar com a mão o amor humano natural que com tanto anelo crescia em seu coração. Ao primeiro toque, foi como se a angústia atravessasse cada nervo e cada fibra do seu corpo. Sentiu uma pontada dolorosa de desalento, onde raízes tão profundas e tão entrelaçadas por todo o seu ser parecia impossível de serem arrancadas. Embora colocasse toda a sua energia num desesperado esforço, ela não conseguiu mover nenhuma só fibra da raiz. Pela primeira vez, sentiu algo parecido com medo e pânico. Ela não conseguia fazer o que ele lhe havia pedido que fizesse. Tendo afinal alcançado o altar, não tinha forças para obedecer. Virou-se para as guias e pediu ajuda. Pediu-lhes que fizessem por ela o que ela não conseguia fazer, arrancar a planta de seu coração. Pela primeira vez, sofrimento e tristeza se negaram a atender um pedido seu. Temos feito tudo por você, mas isso não podemos fazer, foi a resposta delas. Nesse mesmo instante, o vulto que se postava atrás do altar deu uns passos à frente e disse calmo: Sou o sacerdote deste altar e posso arrancar a planta do seu coração, se você quiser. Grande Medrosa virou-se e olhou para ele instantaneamente. Oh, obrigada, por favor, faz isso para mim. Ele postou-se ao lado dela, tendo a forma indistinta por causa do nevoeiro, e ela continuou. Eu sou uma grande covarde. Tenho medo de, por causa da dor, tentar impedir o seu trabalho. Por isso, gostaria que me amarrasse ao altar de maneira que eu não possa me mover. Pode ser? Eu não gostaria de lutar quando o desejo do meu Senhor se estiver realizando. Por uns momentos houve completo silêncio na imensa sepultura em volta do nevoeiro. Então o sacerdote respondeu: Muito bem, você tem razão. Eu vou te amarrar no altar. Depois de ser amarrada pelas mãos e pelos pés, Grande Medrosa levantou o rosto na direção dos lugares altos, quase invisíveis, e falou serena através da névoa: Meu Senhor, eis-me aqui, aqui estou, no lugar aonde me mandaste, fazendo aquilo que me pediste de que fizesse, pois onde tu morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e se outra coisa que eu não seja a morte me separar de ti. Ainda reinava o silêncio, um silêncio sepulcral, pois na realidade ela se encontrava na sepultura de suas próprias esperanças, ainda com os prometidos pés de corça, ainda longe do lado de fora dos lugares altos, com apenas a promessa de seu próprio sacrifício no altar. Este era o lugar para onde a longa jornada havia guiado, e uma vez mais, antes de fazer a sua rendição, ela repetiu a gloriosa promessa que havia sido a causa de sua partida rumo aos lugares altos. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Me faz andar altaneiramente. Abacuque 3,19. O sacerdote colocou a mão direto dentro do coração de Grande Medrosa. Ouviu-se o som de rendição e entrega, e o amor humano, com as miríades de raízes e fibras, vieram para fora. Ele o segurou por um momento e então disse: Sim, a planta estava madura e pronta para ser removida. Estava em tempo. Não ficou uma só fibra da raiz. Tudo foi arrancado. Ao dizer isso, atirou a planta sobre o altar e estendeu as mãos sobre ela. Naquele momento, de algum lugar, surgiu uma chama que pareceu fender o altar. Depois disso, nada, nada restou ali senão as cinzas. Nem o amor plantado de modo tão profundo em seu coração, nem tristeza e sofrimento que a haviam acompanhado nessa longa e estranha jornada permaneceram. Uma sensação de enorme e irresistível descanso e paz tomou Grande Medrosa. Afinal, a oferta fora feita e nada mais restava. Quando o sacerdote a desamarrou, ela se curvou sobre as cinzas do altar e disse em completa gratidão: Está consumado. Então, exausta,
Adormeceu.